Gente, boa noite. O meu nome é Danilo Rodrigues e a gente está nesse projeto de trabalhar com os cursos preparatórios de educação, que no ano de 2019 tem várias iniciativas, né? Entre a mais famosa a gente tem aí o concurso da Prefeitura do município do Rio, mas o material que a gente está elaborando tem como objetivo ajudar você para que você possa fazer uma preparação, não para um concurso X, mas que você possa estar continuamente se preparando para que você, além dos concursos mais urgentes, você possa estar aí preparado para os concursos que poderão vir futuramente, né? A gente tem a confirmação de outros concursos mais para frente. Então, o que a gente vai estudar hoje tem como objetivo a gente ter o embasamento do que a gente chama de legislação básica da educação. Essa legislação básica é que ela compõe, né, um pouco de Constituição, LDB e o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? No caso da gente aqui, a gente vai ter como nosso foco estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, famoso ECA, né, que surgiu no ano de 1990. Então a gente tem uma missão de trabalhar a legislação e as pessoas às vezes utilizam de posturas e procedimentos equivocados para estudar a legislação. No senso popular, as pessoas têm a ideia de que estudar a legislação seja feito de uma forma mecânica, onde você pega a legislação e decora nomes, artigos, para que você possa fazer uma avaliação. E a gente está tentando trabalhar uma metodologia diferente de estudar legislação, a gente que já tem experiência na área de educação, de fazer com que você possa contextualizar o surgimento desses documentos legais. Isso parte por um estudo também histórico, um estudo também cultural. A gente acredita que nenhum documento legal ele surge de forma isolada, de forma mecânica, de forma neutra. Muito pelo contrário, né? Todas as leis elas representam aí, né, um conjunto de uma visão social, de um tempo histórico. E a gente estudando legislação, a partir dessa forma de análise, né, contextualizando o seu surgimento, a gente acredita que a gente vai conseguir superar essa visão de decorar artigos para fazer prova, ou ficar tentando saber qual é o número do artigo que fala sobre determinado assunto. A gente entende que a partir do momento que você muda a metodologia de estudo e você passa a contextualizar aí esses documentos legais, você nunca mais esquece. Até porque você compreende a sua necessidade, você compreende o momento que ele surge e você compreende a razão de existir esse documento legal. A gente tem que superar esse tabu, essa visão que a gente tem popular de que achar que a lei é algo neutro, é algo de gabinete e que ela surge do nada obrigando as pessoas a terem uma nova forma de visão sobre o assunto. Então a gente vai tentar mostrar para vocês hoje o contexto do Estatuto da Criança e do Adolescente, o surgimento e dando, né, o nosso foco, que é o principal objetivo, que é o foco para a educação. Acredito que muitos professores estudam o ECA e estudam de uma maneira geral. O Estatuto da Criança e do Adolescente é muito abrangente e é muito amplo. Então, às vezes a gente perde um pouco o foco, que é a gente pegar as contribuições do ECA para o campo da educação. Então, mais ou menos esse é o nosso objetivo. A gente vai fazer o que aqui hoje com essa aula, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, trabalhar primeiro a contextualização desse documento legal, mostrar para vocês, como é que é essa ideia de se criar uma lei, como que essa lei surge, qual é o contexto que se existe para o surgimento de uma lei, e vamos trabalhar com vocês o contexto do ECA e finalizando com alguns pontos, principais desse documento para a área da educação. Para quem não sabe, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diferentemente de outros documentos específicos, ele é um estatuto, ele é uma legislação, que significa que ele é o quê? Ele é um conjunto de leis que aborda aí as áreas da educação, saúde, assistência social, É um documento muito abrangente. E aí, se a gente for estudar toda a abrangência do ECA, tendo como objetivo um concurso específico para a educação, a gente às vezes pode se perder em alguns assuntos que não são assuntos principais para o que a gente espera para o concurso público. Então essa é uma preocupação que a gente tem. A gente é específico da área de educação, então a gente tenta trabalhar esse contexto da legislação dentro do campo educativo, para que você possa ali aplicar ao concurso que você está interessado.
né? Então, estudar legislação não é tão difícil assim, estudar legislação não é tão complicado, estudar legislação não é aquela coisa, ai meu Deus, eu vou ter que decorar os artigos, né? Já vi pessoas estudando, fazendo tabelas de artigos para tentar decorar, artigo tal é o assunto tal, né? Então, vamos tentar libertar essas formas antigas de estudar, vamos tentar ter um novo olhar sobre a legislação, e a gente está aqui para te ajudar, para fazer com que você possa estudar a legislação de uma forma menos, né, traumática, né? Todo mundo tem uma história traumática para falar sobre legislação. Então a gente vai falar aqui, né, vamos colocar a nossa apresentação, a gente vai falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a disciplina Legislação Básica da Educação, tá? Então, gente, como a gente já tinha comentado, falar sobre uma legislação nem sempre é uma forma neutra ou uma forma isolada, né? A legislação, ela compõe um conjunto de fatores que a última etapa ou o último momento, né, é expresso através desse documento legal. Vocês pararam para pensar que quando você pega o texto na legislação, né, e as pessoas tentam às vezes aplicar essa legislação de forma fria, de forma diferente do contexto, vocês já perceberam que às vezes parece que aquela lei específica, parece que ela não consegue interpretar determinadas situações da realidade? Isso é a forma como a gente tem de ver, de enxergar uma legislação, né? Quando a gente analisa uma legislação fora do seu contexto histórico, fora do seu contexto cultural, a gente não consegue compreender principalmente a sua necessidade, a sua origem e, o mais importante, a sua aplicabilidade. Então a gente vê muitas pessoas criticando, né? O ECA, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um dos documentos mais criticados, né, pelas pessoas que não são da área, que não são da educação. E a gente vê que a maioria das críticas que são feitas ao ECA são críticas que não têm relação com a sua verdadeira realidade, com a sua verdadeira história. Então vamos ver se a gente consegue aí ajudar vocês a entender esse contexto, a entender essa história, principalmente, por que existe um Estatuto da Criança e do Adolescente? Né? Qual é o objetivo de se existir um Estatuto da Criança e do Adolescente? Né? Em que contexto da história do Brasil ele surge? Né? Então vamos mostrar para vocês aqui uma imagem que a gente colocou, que expressa um pouquinho o que nós estamos colocando aqui. Então vamos lá. Então, ó, contextualizando o estudo das leis, né? A gente tem que entender que quando surge o documento legal, igual nós colocamos aqui, né, a lei, ela é fruto, né, ela é a última instância de um processo maior. Toda legislação, ela tem, né, relação com a visão social sobre determinado tema. Então, por exemplo, nós estamos falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, é um tema específico. Então, uma lei sobre a criança e sobre o adolescente, né? O texto da lei, ela é o ponto final que expressa a visão que um país tem, né? Conforme a sua cultura, né? Conforme a sua história. Então, a lei, ela não é um fato isolado. Ela não surge de um gabinete, ela não surge de uma pessoa que decide, né, falar sobre determinado assunto. Ela é, né, assim, a última escala de um processo maior, que tem relação, primeiro, com o contexto histórico do momento daquela legislação. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o próprio Brasil, a história do Brasil, você vai ter, né, diferentes momentos da história do Brasil. Você vai ter diferentes linhas, né, políticas que se sucedem. Né? A história do Brasil é dividida em alguns momentos de ditadura, outros momentos de abertura política. Então todo esse ponto histórico, todo esse contexto histórico do país, né, principalmente também a sua cultura, a sua forma de enxergar, ele é importantíssimo para que a gente possa entender o surgimento de uma lei. Então, o contexto histórico que o país está vivendo, o momento político daquele país, o momento cultural daquele país, ele vai influenciar diretamente na visão social
que aquele país tem sobre determinado tema. Existem vários temas polêmicos que a gente pode falar sobre isso, né? A gente tem a questão do Estatuto do Desarmamento, que hoje está sendo discutido novamente, né? Toda mudança a nível de legislação, ela ocorre a partir do momento que você tem uma mudança no contexto histórico, uma mudança nessa visão social sobre determinado tema. Então a sociedade, a mídia, as pessoas de classe começam a discutir sobre o assunto, começam a falar sobre o assunto, começam a tentar entender o assunto. Então cria-se uma ideia geral, né? Cria-se uma visão social sobre esse assunto, o que significa que o surgimento dessa lei, o surgimento desse documento legal, ele é, na verdade, o fruto de todo esse processo. Então é muito difícil, né? Um exemplo bem próximo da nossa realidade é a história da reforma da Previdência, né? Que você tem ali pessoas que concordam, pessoas que não concordam, e aí você tem opiniões de economistas, de políticos, de pessoas da esfera social, de pessoas de movimentos sindicais e trabalhistas. Por quê? Né? Tem-se a iminência de uma nova lei. Antes que essa lei se transforme, ou seja aprovada, né, ou vire o documento dessa lei, né, tudo isso aqui influencia. Né? Você tem uma mudança no contexto histórico do país, uma mudança nas concepções que tem do momento. Isso gera, sobre um determinado assunto, uma discussão social sobre o tema. Estamos atualmente discutindo muito sobre a reforma da Previdência, né? Na mídia, nas redes sociais, nos jornais, revistas, em casa, no jantar de domingo. Né? Já virou assim, tipo, pauta básica da discussão social falar sobre a reforma da Previdência. Então esse é um processo absolutamente normal quando se tem a iminência de se criar um novo documento legal. Então esse é o primeiro ponto que a gente quer colocar. Antes de começar a se desesperar, antes de começar a tentar ficar decorando legislação, essa forma de estudo de pegar o documento legal, ficar lendo e decorando o artigo, não é recomendada. Né? Até porque a maioria das questões de concurso elas te levam, né, a interpretações que não são interpretações exatas no corpo do texto da lei. Geralmente são trabalhados estudos de caso da realidade da educação e que você analise aquele caso, aquela situação social da realidade e que você possa, a partir daquela análise, aplicar legalmente algum termo da legislação. Né? Então, o primeiro ponto que a gente tem, né, ao tentar passar o concurso, né, ao ter esse objetivo de melhorar o seu desempenho, é mudar a nossa postura, a nossa forma de estudar. Então é o que a gente está tentando propor com essa nova metodologia de estudar legislação. Vamos ver se a gente consegue te ajudar aí em casa, se as nossas aulas, né, possam chegar aí na sua casa e você possa conseguir estudar melhor a legislação, ou pelo menos superar o trauma ou a chatice de se estudar leis, né? Então, gente, esse primeiro quadro que a gente tenta mostrar para vocês, né, é contextualizando o estudo das leis. Então a gente precisa entender que nenhuma legislação, né, ela surge, ou ela é aprovada ou sancionada de forma neutra, né, de forma fora de uma realidade. Então essa é a primeira dica para estudar a lei. Né? Se você vai estudar as legislações, qual é o contexto dessa legislação? Né? Como é que foi a visão social sobre o assunto naquele momento? Quais foram as características do contexto histórico que culminaram com esse documento legal? Tá? Então, para que a gente possa compreender agora o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu vou utilizar o mesmo quadrinho que a gente tem aqui, né, mas aí trazendo para contextualização do ECA, né, na mesma lógica que a gente colocou nesse primeiro quadro. Vamos fazer um segundo agora, mostrando para você um pouquinho como que ocorreu, né, assim, o processo de desenvolvimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Vamos ver se a gente consegue aí mostrar para vocês esse contexto histórico, tá? Então vamos lá. Então a gente colocou aqui na mesma linha do primeiro quadro para mostrar para vocês a origem, né, os contextos que levaram ao surgimento do Estatuto. Ó. Pouca gente sabe, né, quais foram os fatos que antecederam a elaboração do ECA. Então a gente tem aqui, como nós colocamos, o primeiro ponto que a gente tem que entender foram as questões, né, específicas do nosso país.
O Brasil ele passava na década de 80, 1988, com a consolidação da Constituição Federal, por uma mudança drástica de regime político. O Brasil vinha de 20 anos de uma ditadura militar, onde você tinha uma compreensão social, você tinha uma visão sobre determinados assuntos, onde você tinha certos consensos em alguns valores, especificamente sobre educação, sobre atendimento à criança e por aí vai. E o Brasil passa na década de 80, se a gente colocar de 85, que foi o processo de abertura política, até realmente a iminência da Constituição em 1988, você vai observar que houve uma revolução nas concepções, nas formas de pensar, nas formas de agir. Isso favoreceu a discussão sobre determinados assuntos. Você tem, por exemplo, com a abertura política um pouco antes da Constituição, a volta de políticos, de artistas, de intelectuais, pessoas ligadas, inclusive, aos movimentos sociais. E você tem, nesse projeto de Constituição, nessa discussão que você tem, um objetivo, um desejo social de que o Brasil fosse, a partir de agora, nesse novo momento, democrático, que fosse um país que desse atenção a todos os grupos. Então essa mudança social, essa mudança política, essa mudança no contexto do país, de uma ditadura para uma redemocratização, foi o primeiro ponto que a gente tem que considerar para entender não só o surgimento do ECA, mas inclusive a nossa LDB que a gente tem, que vocês vão estudar com a outra professora. Isso foi importantíssimo, a redemocratização. Uma nova Constituição no país. Foi uma mudança muito significativa para o quê? Princípios, valores, visões sociais sobre determinados assuntos. Qual foi a grande contribuição que esse processo de discussão sobre a nova Constituição trouxe para esses grupos sociais? Grupos minoritários, como mulheres, crianças, para a educação, jovens e adultos que não tinham acesso à educação, educação especial, educação infantil. Todos esses grupos passaram a ter o quê? Voz nesse novo projeto de democracia e deram a sua participação. Então muitos grupos foram favorecidos, tiveram uma atenção maior com o advento dessa mudança política, ditadura, democracia, e com o surgimento da Constituição. Então a gente tem, por exemplo, no caso do ECA, além dessa mudança bem forte no Brasil, um outro evento que poucas pessoas comentam, que foi muito importante para o amadurecimento da construção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, acompanhando o quadro aqui, nós tivemos em 88 uma mudança drástica no sistema brasileiro, político, mudança de regime, novas discussões sociais sobre os novos assuntos, e aí você tem um evento internacional promovido pela Unicef, pela ONU, que é a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que aconteceu em 1989. Então esse evento ele chamou a atenção do mundo para a situação das crianças, para a situação, principalmente nos países de terceiro mundo, que é o alvo desses eventos e dessas políticas da ONU e da Unesco, foi o grande alvo para que se discutisse a situação dessas crianças, principalmente nos países de terceiro mundo. Quando você coloca ali Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi como se fosse assim, um alerta mundial para as situações de carência das crianças, de ausência de direitos negados pelas políticas públicas dos países, inclusive os de terceiro mundo. Então você vai ter no Brasil um amadurecimento para que a sociedade brasileira entenda que se deva ter um Estatuto da Criança e do Adolescente. Então nada é feito fora de ordem ou fora de contexto social. Então esse é o primeiro ponto para estudar a legislação. Se hoje nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi aprovado a partir de 1990, esse estatuto ele é fruto de uma mudança social, de uma mudança política, de ditadura para a redemocratização, para uma discussão social sobre as minorias, mulheres, crianças, e por aí vai, e um grande evento internacional da ONU, do qual se discutiu no mundo inteiro, a situação dos direitos negados, tanto às crianças quanto aos adolescentes.
Esse é o grande contexto social que vai levar a sociedade brasileira, né, a oficializar como última ponte dessa discussão, né, a construção de um documento legal que garanta aí os direitos da criança e dos adolescentes. E aí formalmente intitulado Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente chama como ECA. Então a existência dele, a aprovação dele a partir de 1990 não é um fato neutro, não é um fato isolado. Então é fruto de um contexto social bem significativo para aquela época. Estamos então terminando nossa primeira aula. Eu espero que você tenha gostado dessa nova forma de estudar contextualizada. E no próximo vídeo a gente vai começar a entrar nos assuntos básicos, né? Nos princípios básicos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Meu nome é Danilo Rodrigues e muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até a próxima.